Meus irmãos, na paz do Senhor. Segunda epístola de Pedro. Segunda epístola, capítulo 3, versículo 18 apenas. Já é possível para a gente se embasar esta manhã. Creio, declarar conosco essa madrugada, em nome de Jesus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Apenas somente. Agradecendo a Deus pela oportunidade, ordem da palavra, ao nosso líder, aos irmãos presentes e a todos os irmãos que estão. Aleluia. Todos acharam amém? Amém. Então, diz assim a palavra do Senhor. Vou pedir aos irmãos acharem. É só um versículo só. Aí que os irmãos vão se juntam. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. 1, 2, 3 e já. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Como é curtinho, é só um, vamos repetir de novo todos, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e já. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor do Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, a tudo que nele fez não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões, como diz o salmista, porque eu conheço as minhas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos o que é mal perante os teus olhos. Mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Mas esquemos a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com esopo, e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, renova em nós um espírito firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o teu Espírito Santo. Torna a dar a alegria da tua salvação e nos sustém com o espírito voluntário. Então ensinaremos transgressores dos teus caminhos, os pecadores a te esconder. Ó Senhor, em nome de Jesus, repreendemos toda seta maligna, todo dado inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, repreendemos o nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão necessitado, a viúva ou o estrangeiro. É o Senhor que ressuscita os mortos, dá visão ao cego. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Venha retardir, corrigir, instruir em justiça para a tua glória e louvor do teu nome santo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu, na verdade, eu fiquei lendo esse versículo e Deus tocou meu coração essa semana. Na verdade, eu queria ver dele do começo, porque ele começa a falar, antes crescer na graça e no conhecimento, você vai indo até a eternidade. Eu fiquei vindo por esse lado e eu não consegui, porque tem coisa que a gente pensa do nosso modo, só que Deus pensa de um outro modo. Na verdade, a gente fica achando, eu vou fazer, porque se eu falar muito, às vezes a pessoa não vai entender, mas se eu fizer um desenho, eu vou explicar assim. Se a gente, as pessoas estão olhando, um desenho só, a carne, a coisas terrenas, temporais, é como se fosse um círculo que fosse batendo. Até você chegar no final, e você não tem para onde correr mais. Fica batendo, no final não vai. Mas as coisas eternas, as coisas espirituais, elas vão correndo para fora. Não tem fim, vai indo e é eterna.
Aí eu entendi, quando o Espírito Santo me explicou dessa maneira, eu entendi que eu vou começar na eternidade, eu vou na graça do conhecimento e eu volto à eternidade. Irmão, se a gente for pegar eternidade, o que significa eternidade? Uma coisa transcendental que não tem como se explicar a eternidade. Como que a gente vai entender eternidade? Só tem uma maneira de entender a eternidade: dentro do tempo. Nós somos temporais. Deus, ele não tem princípio de fim e de começo. Nós temos, se nós vamos pegar o Salmo 90, nós temos. A gente vive até 80 anos com muito cansaço, muita falta de vigor, 80 anos. E na verdade, para nós estamos dentro do tempo. O que é tempo para nós? Tempo para nós é segundo. Tempo para nós é minuto, é hora, é dia, é semana, é mês, é ano, é década, é século, é milênio. Tempo para nós são estações do ano: outono, verão. Tempo para nós, outra coisa para Deus. O que é tempo para Deus? É dia. Ele separa de dia, porque ainda fala que de dia é a luz, de noite é trevas. Ele separa só de uma maneira, porque quando num piscar de olhos, que é num segundo, é quando Jesus voltar. O milênio ele separa no começo do tempo, no final do tempo. O milênio significa o quê? Quando Satanás for preso, e na verdade ele vai reinar por 1000 anos. Então, se nós pegarmos o tempo para nós significa o quê? Tempo para nós significa uma época que nós aprendemos, que ele colocou aqui para a gente ser eterno. A gente só tem uma maneira de aprender o que é eternidade. Como? Porque na verdade, se a gente for destacar, vamos supor, a gente pode, eu comentei isso aqui, a gente vai lá na China, você vai ver que lá tem os livros de escola, se for pesquisar, tem antes de Cristo e depois de Cristo. Se você for analisar, você for nos Estados Unidos, lá tem antes de Cristo e depois de Cristo. Se você for em qualquer lugar do mundo, todos os lugares estão nos livros de história, de todos, antes de Cristo, depois de Cristo. Então Deus deixou um vértice para nós. Como que nós vamos entender a eternidade? Só tem uma maneira de entender a eternidade. Como que é? É para olhar no tempo, e no meio do tempo o que tem? Antes de Cristo e depois de Cristo, que você vai ver o que? Uma cruz. Essa cruz é a porta da eternidade, a porta do curral das ovelhas. Então a eternidade, a gente só começa a tentar enxergar, começa a ver quando nós olhamos para o tempo. E porque eu vou falar de um sonho, que eu estou pensando nesse sonho faz hora. Antes de eu conhecer o caminho, de entrar no caminho do Senhor, eu tinha um sonho, um pesadelo, e eu acordava assustado. Eu sonhava com um ninja de fumaça, um samurai, que toda vez que eu brigava com ele, e ele machucava, eu sonhava direto com isso. Eu sonhava direto, ele machucava muito, e eu queria enfrentar ele, só que o meu soco não pegava nele. Eu batia nele, passava no meio dele, e eu sonhava, eu acordava assustado porque ele machucava, eu sentia que machucava para dentro da minha alma, eu sentia isso. E um dia eu cansei, eu corria dele, escondia, e parecia um lugar que era faroeste. E eu fiquei assim, escondendo dele, e a cidade que é faroeste vazia, não tinha ninguém, e eu corria dele. No meu sonho, sonhava direto isso. Aí um dia eu estava num monte, eu vi alguém correndo, e entrou numa cerca, numa porta de madeira grande, e correu, entrou no lugar. E eu vi que ele estava assim, parado, olhando para o outro lado, eu corri para esse lugar, e eu fiquei batendo. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. E fala a senha. Uma coisa assim, fala a senha. Eu falei, não sei a senha, desesperado. Abre a porta, não sei a senha. Não fala, você sabe sim. Se você vai entrar aqui, você sabe. É o único jeito de você entrar aqui, você saber a senha. E eu fiquei desesperado. E eu veio na minha cabeça, eu olhei. Fez Jesus Cristo. Abriu a porta rapidinho e fechou. Eu estava chegando já de novo. Eu falei, nossa, e eu comecei a entender. O que eu comecei a entender? Entender que na verdade, a gente, é como se fosse assim, eu vou explicar assim, ó. A gente está andando no mundo,
É como se, na verdade, a gente está por debaixo, a gente não enxerga nada, a gente vai enxergar quando nós olhamos por tempo o que está acontecendo. E quando a gente olha, a gente vê a cruz. E quando nós olhamos a cruz, aí nós entendemos o que acontece. Porque na verdade, irmãos, é como se você, na verdade, depois que você conhece, você entende isso, porque na verdade é assim. Se eu vou colocar aqui, ó, como que eu vou explicar? Vou fechar aqui a Bíblia, vou explicar isso aqui, ó. Aqui é o espírito, aqui é o corpo, aqui é a alma. A alma, ela é ligada no meio do corpo e do espírito. A nossa alma, ela precisa ser purificada. Ela precisa, porque todos nós nascemos em pecado. Todos nós. Isso da glória fomos. Então, na verdade, existe uma carreira. E o autor de Hebreus explica. Vou explicar no final, porque na verdade eu vou até a graça e conhecimento e vou voltar à eternidade. Existe uma carreira depois que você entende. Mas na verdade o que acontece? Isso, quando a gente começa, a gente vê essa cruz no meio do tempo, para começar a entender a eternidade. Então eu estou voltando, irmão, porque você vê que o versículo que começa: antes crescer na graça, conhecimento de Jesus Cristo, e vai até a eternidade. O que acontece, irmãos? Eu estou voltando, eternidade e conhecimento. Na verdade, irmãos, se a gente for analisar, o que é conhecimento? Jesus é o verbo que se tornou carne. O conhecimento, quando o Pedro está falando, é da Bíblia. Essa é o manual, é a receita que temos que entender nessa caminhada. Daqui, quando olhamos a porta da eternidade, essa é o manual. Mas, irmãos, o que acontece? Aqui é dividido. É dividido de Antigo Testamento e Novo Testamento. Aqui é dividido, primeiramente, de Pentateuco. O que significa Pentateuco? Pentateuco é do grego 5 rolos, 5 livros, que do hebraico significa a Torá, instrução. Primeiro 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Cada um tem um processo, entendeu? Você entendeu o alicerce principal, porque muitas vezes estamos na igreja e não conhecemos a palavra, porque é a palavra que vai mudar muitas coisas, porque na verdade eu vou continuar explicando para você entender como divide o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é dividido no Pentateuco, com a Torá, tem a parte dos proféticos, tem a parte dos poéticos e tem a parte dos históricos. O que são históricos? Históricos é a primeira Reis, segunda Reis, Esdras, Neemias, primeira e segunda Crônicas. Aí você vem e tem os poéticos, que é Cantares, Salmos, Eclesiastes e Provérbios. E você vem no Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, epístolas paulinas, epístolas pastorais e revelação do Apocalipse. Então, na verdade, irmãos, se eu for pegar, a primeira coisa que eu vou comentar aqui, que eu pensei, irmãos, se a gente for pegar nessa história da Bíblia, o que tem é de profético mais, porque desde quando começou o Pentateuco, começou Moisés, está falando de profeta, porque tudo é questão que a gente olhou o autor e consumador da fé. O que acontece? A gente entender a carreira, a gente entender. Então, na verdade, desde o profeta, a primeira coisa é santificação. A gente tem uma carreira de santificar. O que acontece? Eu vou explicar melhor aqui para alguns irmãos entenderem isso aqui. É coisa bem simples dos profetas. Moisés, quando ele vai profetizar, ele vai para o deserto. Quando ele volta, ele profetiza para quem? Ele profetiza para Faraó. Para Faraó, liberta o povo, o cabeça da nação. Porque na verdade José foi o governador, mas Faraó foi o cabeça do Egito. Aí você volta, vou lembrar de Elias, o que acontece? Elias, quando ele vem, ele prega para quem? Ele profetiza para Acabe, que é rei do reino do norte, Israel, Samaria. Profetiza para o rei, porque na verdade você vai passando, tem alguém que ninguém conhece, ele é pouco falado, ele só fez uma profecia só, Micaías, ele profetiza para Acabe quando Acabe vai morrer. Ele profetiza para Acabe e ele fala, ele junta com Josafá, que é o dono do reino de Judá, Jerusalém, e fala assim, todo mundo, você pode ir, que não vai acontecer nada com você, não vai acontecer nada, pode ir. E só ele fala, se você for, não foi Deus que falou na minha boca, porque você não vai voltar.
Irmãos, eu quero dizer aqui, é uma coisa que parece que não é nada, mas os profetas, as pessoas que conheciam a Deus, eles santificavam para profetizar, sabe para quem? Para as cabeças das nações, para os reis, para os chefes das nações. Hoje em dia, por que muita gente não consegue firmar, não consegue entender o Evangelho? Sabe por quê? Porque as pessoas santificam para derrubar as outras. As pessoas santificam, sabe para quê? Para ficar falando mal das outras. As pessoas santificam, ficam em santidade para vir, para bater no peito do outro, para que o outro está errado. Porque na verdade os profetas não faziam isso antigamente. Os profetas faziam outras coisas. Os profetas antigamente ajudavam as viúvas, ajudavam os órfãos, ajudavam as famílias. Hoje em dia não, as pessoas santificam para quê? Santificam para derrubar o pequenininho. E os profetas antigamente, o que eles faziam? Eles iam no chefe das nações. Hoje em dia o que você mais vê por aí, na verdade, irmãos, é o que? É gente discutindo na internet, os líderes, porque você vê, é que nem a coisa, o que não faz a pessoa entender de verdade o que está escrito aqui, são heresias. O que é heresia, irmão? Heresia é quando se distorce a verdade. A heresia, você vai ouvindo heresia hoje, você vai ouvindo heresia amanhã, vai ouvindo heresia, passam 6 meses, uma época, você não vem mais, porque você está ouvindo muita heresia, você vai ouvindo e você não entende, você traz apostasia é abandono da fé. Então enche muita heresia, você não vai conhecendo a verdade, você deixa a sua fé porque você ouve muita heresia, porque a santificação não é para edificar, a santificação é o que? É para derrubar os pequenos e deixar os grandes se crescerem. Eu vou falar sobre Jeremias, é outro profeta, eu vou colocar um pouco mais nos profetas, porque Jeremias foi um profeta que ele pregou na época, profetizou para 5 reis. Foi um profeta, o pessoal fala um pouco de Jeremias, mas Jeremias, ele profetizou para Jeoacás, Joaquim, Jeconias, Zedequias e Joaquim. Ele profetizou para 5 reis. Ele ficou quase, o ministério dele foi quase 50 anos, ele profetizando a mesma coisa. A Babilônia vai entrar, vai matar todo mundo, vai saquear, o que sobrar vão levar amordaçado, vão levar acorrentado, vão levar embora para a Babilônia. Se arrependam. O que aconteceu? Ninguém acreditava. Por quê? Porque o povo só pensava no quê? Só pensava no que ele estava mostrando. Ele só preocupava só com o dinheiro, não preocupava com as pessoas, com os pobres, não preocupava com as viúvas, com os órfãos, com as pessoas oprimidas pelo Estado. Entendeu? Então o que acontece? Jeremias, ele profetizou para todos o último. Zedequias, ele profetizou assim: você não vai? Não. Nabucodonosor entrou na Babilônia. Nabucodonosor, quando entrou na Babilônia, fez o quê? O que o profeta falou que ia acontecer com você? Que eu ia viver. Você vai viver, mas a última coisa que você vai ver vai ser seus filhos morrerem. E degolou os 3 filhos dele na frente dele, cegou ele: você vai morar aqui, escravo aqui, até você morrer. E ficou escravo. O que eu quero dizer, irmãos, para pular para outra parte, para explicar, a primeira coisa, que quando Deus está falando, vários tempos está falando, e a gente não ouve Deus falar, o que acontece? Vem na nossa casa. Isso é uma coisa que se a gente começa a ler, entender isso aqui, porque na verdade isso aqui é regra de vida. O que acontece? Isso aqui é para quem falar a verdade. Se você está aqui, porque se você está 4 horas da manhã aqui, você não está de brincadeira aqui. Eu vou voltar na eternidade, falar de graça, mas se você está aqui, porque você na verdade, você crê um pouco nisso aqui, você não está brincando. E se a gente começa a brincar, entra na nossa casa, e a primeira coisa que faz, quando tem, mexe com nossos filhos, mexe com os menores, entendeu? Até chegar em nós, você entendeu? Porque na verdade, quando cega a gente espiritualmente, quando cegou Zedequias, ele morreu cego, sem entender nada, sabe? Então o que acontece? Essa questão de eu falar dos profetas, porque os profetas, a lei e os profetas foram até João Batista. Quando João Batista
vai pregar, João Batista vai pregar, raça de víboras. Ei, João Batista, ele não está falando para os pequenininhos, para os pobres. João Batista não está falando, irmão. Ele não está falando para quem está na rua da amargura, está drogado, bêbado, uma pessoa que não consegue pagar essa conta de luz. Ele está falando para os fariseus, para o povo da igreja que está roubando dinheiro, que está pegando, está nem ligando para ninguém, para as almas que estão sendo oprimidas. Ele está falando, então, o que acontece? Quando a lei e os profetas, eu estou falando, irmão, porque o não tem tempo de explicar a Bíblia mais, não tem mais, na verdade, eu estou falando do quê? Eu estou falando dos profetas, porque os profetas, eles buscavam, glória a Deus, vamos uma licença, irmão. Os profetas, eu coloquei exemplos profetas de santificação, porque quando nós começamos a olhar para o consumador da fé, nós fazemos o quê? Nós temos que ter uma vida de santidade, porque nós julgamos salvo, a gente vai fazer o quê? Então, nós vamos parar de pensar nas coisas do mundo e começar a pensar nas coisas espirituais. Então, quando acontece isso, irmão, a gente começa a viver uma outra vida, e viver outra vida é deixar de pensar no nosso eu, pensar no nosso ego, e começar a pensar nos outros. E isso que acontece, porque na verdade é porque muita gente pensa que vai santificar, é que vai falar como João Batista, vai ofender o outro, sabe, e isso não é, irmão, sabe. Eu queria até falar mais disso, irmão, só que na verdade o tempo eu quero continuar falando do principal, que é da eternidade. Irmãos, eu falei conhecimento, e porque na verdade o que é graça? Eu falei um pouco de conhecimento da Bíblia, entende? Conhecer, não tem tempo de falar do conhecimento da Bíblia, mas graça nós sabemos que é um favor imerecido de Deus, sabe. Eu estava lendo uma mensagem de um dos maiores pregadores de todos, e ele dá um exemplo que é como o sol. O sol, ele ilumina a todos, o assassino, o não assassino, o ladrão, o não ladrão, o pobre, o rico. Então a graça é para todo mundo que recebe, que quer aceitar ela. É um favor que a gente não é pela fé, só que na verdade a graça é uma coisa que é salvação para todos os homens. Ela é sofredora. Tem um momento que Paulo, ele está sofrendo porque não sai o espinho da carne, mas Deus fala para ele: a minha graça te basta. Então a graça é uma coisa que não se explica, ela está todo dia, por causa da cruz que aconteceu no Calvário. Irmãos, eu vou ficar mais na parte, voltando, na verdade eu quero explicar que a graça e o conhecimento, ela é como se você tivesse duas pernas para você andar. Porque se errais por não conhecer a Escritura, se eu não tenho conhecimento e não tenho a graça de entender o que Jesus fez no Calvário, é como se eu tivesse andasse com duas pernas para eu entender. Uma coisa é você remar, pegar dois remos, e se remar só com um lado, você vai ficar rodeando. Se rodear, se você pensar com a direita, você vai ficar rodando para lá. Se ficar só com a esquerda, vai rodando só para cá. Então você vai ficar só. E quando você vai para frente? Quando você rema com as duas. Você rema com as duas e você vai para frente. Aí você vai avante e consegue entender que a graça e o conhecimento é como se fosse uma atração que tem uma rota para você caminhar, para você ir. É graça e conhecimento. Você vai, é a direita, é a graça, esquerda, conhecimento. Então você precisa das duas para caminhar. Precisa da graça e do conhecimento. Irmãos, eu vou voltar na eternidade. Eu tinha dito aqui que na verdade a eternidade, para nós entendermos a eternidade, nós temos que olhar para o tempo. Se você olha para o tempo, você vê o que? No meio do tempo. Você vê antes de Cristo e depois de Cristo. Lá está a cruz. Você consegue entender que no meio do tempo tem a porta da eternidade, porque ele diz que a porta do curral das ovelhas é ele, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então quando você consegue olhar e ver isso que é ele, porque se você for olhar para outra religião, porque o que muda, antes eu vou falar de heresia rapidinho, o que muda? Você vai ver que na verdade tem religião que alguém viu um anjo de luz e deu mais um pedaço do evangelho. Heresia, distorceu a verdade. Heresia quando distorce a verdade.
E por isso que quando tem muita heresia, a pessoa abandona a fé, porque não conheceu. Porque quando você permanece, você conhece a verdade, você é liberto, você entende o que acontece. Então, eu podia falar por vários lugares que tem heresia, não vou comentar um por um para não perder tempo, mas a heresia faz você apostatar. E quando você conhece e tem graça, você consegue fazer o quê? Você consegue olhar para o autor e consumador da fé. Irmãos, quando você consegue olhar para o autor e consumador da fé, você tem, o autor aos Hebreus fala que você tem o quê? Você tem uma corrida. Quando você olha, você tem uma corrida que está proposta. Você começa a ter uma caminhada. No dia que você olha, o autor e consumador da fé, você começa a ir. Nessa caminhada, irmãos, aqui que está o fim da mensagem. Quem está ouvir vai entender, porque na verdade o que acontece? Essa caminhada que você tem, quando você aceitou Jesus, você acordou no tempo, nós estávamos dormindo no tempo, acordamos no tempo, vimos Jesus, estamos à procura, estamos ao encontro de Jesus cada dia mais. Existe uma situação, porque entendemos que tem que ter graça e conhecimento, e o que mais? Temos que ter uma questão principal, são três coisas. Eu já comentei isso aqui em outras oportunidades, vou comentar de novo, foi o que Deus colocou no meu coração. Você, na verdade, para você ter graça e conhecimento, você vai começar a ter fé, porque a graça vem pela fé. A Bíblia fala isso. E você tem que ter fé. A fé, Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Eu sempre que venho aqui, eu sempre trago uns CDs, assim, para os irmãos ouvirem, porque só de você dormir ouvindo, se alguém quiser fazer isso hoje, que pegou o CD, acho que só veio dois, né? Mas quem quiser fazer esse teste, é um teste que você nunca vai esquecer na sua vida. Se você dormir uma madrugada, a noite inteira, colocar 10 horas, acordar às 4 horas da manhã, ouvindo uma Bíblia falada, você vai ver a diferença na sua alma, vai ver a diferença como que é você dormir ouvindo uma palavra do Senhor. Bom, o que acontece? Para você ter fé, você começa a ouvir a palavra, porque fé não é só a gente ir na igreja, a gente entender a palavra, ler a palavra e entender ela, é fé. Agora, fé, você ouve, você lê, medita na palavra. Agora, é fé e esperança e amor, é o trajeto, porque a graça e o conhecimento é a atração que você precisa para você ir, mas dentro de você tem que ter um combustível, vamos dizer assim, para você chegar na carreira proposta, e você tem que aprender, isso que todos nós temos que aprender para chegar lá. E o que é isso aí? É fé, esperança e amor. O que acontece? A fé, você vem, você medita, você lê, você ouve, porque a fé vem para ouvir pela palavra. Você vai ouvindo. O que vai acontecer depois que você começar a ficar firme? Você vai ter, Romanos 5, você vai ter o que? Tribulação. Para você entender, você vai ter tribulação dia após dia, tribulação. A tribulação, ela tem um peso de glória eterna. Você vai fazer o que com a tribulação? Você vai ter muita tribulação, você vai ter que ter uma receita que o Romanos 5 fala. Você vai ter que ter paciência. Com a paciência, você vai criar experiência. Porque você ter paciência, porque você teve um problema hoje, você recebeu um problema. O que você vai fazer para resolver esse problema? Não sei que problema que pode ser, podia dar vários exemplos. Você tem 1000 tipos de problemas. Você vai ter que parar, analisar e ter paciência para resolver. E quando você tem paciência para resolver o problema, você vai adquirir o quê? Experiência. A experiência, quando você fala assim, não, eu já entendi para resolver isso. Eu tive paciência, adquiri experiência. E com a experiência, eu criei o quê? A esperança. Quando você tem esperança, a esperança, eu vou explicar aqui para os irmãos o que é a esperança nunca ela é produzida por você mesmo. Por você mesmo, nunca. A esperança ela é produzida sempre pelo Espírito Santo. E quando você consegue passar, ter paciência, ter experiência, e a esperança vem, que é derramada pelo Espírito Santo, quando derrama a esperança, derrama o amor, e você consegue. Isso aí é um ciclo. Na carreira que está proposta para você, para o consumador da fé, isso aí fala que você tem que ter isso. Você tem, na verdade, fala da paciência. Então a paciência
está no meio disso aí. A paciência, você tem fé, fé. Aí você vai começar a ter o quê? Com a fé, para mostrar se sua fé é boa ou não é, se sua fé é morta ou não é. Você vai ter o quê? Tribulação. A tribulação vem, aí você vem o quê? Vem paciência, porque eu tenho que ter paciência para resolver. É uma afronta, é uma perseguição, é falta de dinheiro, é briga em casa, não sei serviço. Você vai ter que ter paciência para resolver. Quando você tem paciência, você vai adquirir experiência. Quando você adquirir experiência, vem a esperança derramada pelo Espírito Santo, que traz amor. Quando trazer o amor, você consegue entender o que acontece, porque na verdade o combustível para você daqui para você encontrar com Jesus é fé, esperança e amor. Mas a atração que roda isso aí, é graça e conhecimento. Então, irmãos, só para recapitular, porque a mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa, porque na verdade, muitas vezes não é pregado, na verdade, uma santificação verdadeira, porque muitas vezes não conhece, se não tem conhecimento e nem graça, acaba não entendendo o que é fé, esperança e amor. Porque tem muitas vezes, sabe, não gosto de falar dessa maneira, mas está no meu coração assim, porque vim na igreja 10, 15 anos, nunca vai querer dizer que isso a pessoa ter esperança e amor, porque a fé, às vezes, fica patinando 10, 15 anos, e muitas vezes, a pessoa está na igreja, quando tem chance de alavancar para ter esperança e amor, o que faz? Machuca, porque na verdade eu sempre falo isso, essa aqui, ela é a espada do Espírito, você tem que afiar ela, no momento que você tem, você coloca ela, porque quando você colocar ela, o Espírito vai junto, porque na verdade, eu só vim trazer mensagem que Deus colocou no meu coração. Quem faz o convencimento no seu coração ainda continua sendo e sempre vai ser, é o Espírito Santo. Agora, se você não afia ela, o que você vai fazer? Quando você vir fazer ela, você vai bater, e bater vai machucar. Isso não é santidade. Eu ultimamente, falar a verdade, eu queria falar mais dos profetas, porque na verdade, o que eu tenho visto muito isso, que na verdade as pessoas com 10, 15 anos na igreja, e elas querem só fazer o quê? Pegar isso aqui, e bater na cara dos outros, e bater no peito e falar que é santo. Então, na verdade, essa santidade não é uma santidade bíblica, ela não é uma santidade que edifica, você entendeu? Exortar, toda vez que Deus exorta, Ele exorta com amor, você gosta da correção de Deus, sabe? Porque na verdade, o que falta muito para nós é pegar isso aqui, e ficar, não, é 1 hora, é 2, é 3, é 4, estou sentindo esse de Deus aqui, é se afiar a espada, quando você for falar, não vai ser você, vai ser a espada do Espírito, entendeu? Porque hoje em dia é muito fácil pegar isso aqui, pegar e botar contra alguém. Muita gente passando problema, você vem aqui para ouvir uma palavra, para ouvir uma coisa boa, entendeu? Porque na verdade as pessoas têm que santificar para tirar a sua própria sujeira, porque todos nós temos sujeira dentro de nós, todos nós somos pecadores. O que acontece? Nós precisamos ter isso aqui, para limpar o nosso interior, não para pegar isso aqui e bater na cara, entendeu? Ele tem que ser cada dia mais unido, porque quando Pedro, nessa mesma carta, fala assim, o vosso adversário, você acha que o diabo é adversário de Deus? Deus não tem adversário, porque Deus é soberano, Ele é nosso adversário. O diabo quer fazer o quê? Ele quer fazer briga entre nós, quer fazer guerra entre nós, quer que a gente se ofenda um ao outro, e nós não precisamos disso. Nós temos que ser unidos, entendeu? Porque onde tiver 2 unidos em meu nome, ali eu estarei, entendeu? O que falta muito para nós, estou dizendo para mim, porque eles falam comigo, eu estou arrepiado, é afiar a espada, sabe, ter uma espada afiada, para quando nós falarmos, não seja nós, seja o Espírito. Eu vou explicar, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor? Maravilha, né?